Universo Mais. Apoio Cultural. Suco Prats. É da fruta para o copo. Aê, muito boa tarde! Estamos começando o primeiro programa Universo Mais do ano de 2017 e depois de muitas festas, comemorações e renovações, estamos aqui de volta a todo vapor. Hoje teremos o quadro TV Mulher com a nossa queridíssima doutora Márcia, trazendo dicas essenciais para a saúde da mulher. E também falaremos aqui de mais saúde, de emagrecimento, né? Segunda-feira, vocês sabem, é o dia do nosso quadro Mexa-se, porém hoje com um toque diferente. Teremos uma roda de conversa para falar mais sobre o universo feminino, autoestima, problemas do dia a dia, motivação que fazem parte aí do nosso cotidiano. Bom, aqui num bate-papo muito gostoso com a psicóloga Ana Maria Logatti Tosito e as participantes do quadro Mexa-se, a Ariane e a Tati. Recebo também com muito prazer a Denise Minotti, que tem uma história de superação incrível e muito mais. Mas antes, como de costume, para a gente já começar aí o ano de 2017 com o pé direito, eu quero deixar aqui a minha mensagem do dia. Ser feliz é encontrar força no perdão, esperança nas batalhas, segurança no medo, amor nos desencontros, é agradecer a Deus a cada minuto pelo milagre da vida. Essa frase é de Fernando Pessoa e nesse clima gostoso, bora lá começar o Universo Mais? Roda! E olha, eu já comecei o meu ano muitíssimo bem, lá na Clínica de Beleza Estética New Look, o Guto, ó, que cuidou do meu cabelo, da minha maquiagem, e você também, ó, é hora de se cuidar e conte com a New Look para isso, que é o verdadeiro shopping da beleza. Telefone, endereço na tela para vocês, então marque já o seu horário para conhecer um pouco mais. Tenho certeza que essa clínica de tanta tradição, a maioria das pessoas já conhecem, mas para você que ainda não, entre no Facebook, no Instagram, lá tem todos os serviços, os trabalhos, vocês encontram lá os penteados do talentosíssimo Victor Veiga, né, que está até ministrando workshops pelo Brasil. Muito talento mesmo herdado aí dos pais, da Cidinha, do Antônio. Então, como eu disse, marque, agende já o seu horário. Dia 12, o pessoal da depilação a laser estarão aqui. Agende também a sua avaliação. Olha, não tem coisa melhor do que você dar adeus aos pelos, viu? E ficar aí, viver livre deles. Como eu disse, a gente já começa o programa com o nosso quadro TV Mulher. Boa tarde para vocês. É muito bom estar aqui novamente no TV Mulher. No programa de hoje, eu vou responder a uma dúvida de uma telespectadora que me pediu para falar sobre banhos de assento. Ela me diz: olá, gostaria muitíssimo que a senhora falasse sobre banhos de assento. Assistindo seus programas, acredito que tenho vaginose bacteriana repetitiva ou candidíase vaginal. E não sei mais como me cuidar. Já realizei todos os exames, aliás, faço isso anualmente. Parabéns, tem que fazer mesmo. Sempre sou tratada com todo tipo de antibióticos, pomadas, cremes, óvulos, géis, etc. Faço uso contínuo de um anticoncepcional injetável mensal há 6 anos. Porém, segundo pesquisas, tirei conclusões de que devo fazer banhos de assento com chá de camomila ou folhas de goiabeira 3 vezes ao dia durante 15 dias, pois esse problema é recorrente e crônico há pelo menos 10 anos. Gostaria da sua ajuda, é muito importante mesmo para mim. Obrigada. Bom, antes de falar sobre banhos de assento,
eu vou esclarecer alguns pontos importantes. A primeira coisa é que antes de instituir qualquer tratamento, é necessário diagnóstico. Como é que a gente vai tratar sem saber ao certo o que é que a paciente tem? No caso da candidíase vaginal, ela é ocasionada por um fungo, a cândida. Assim, para tratarmos a candidíase, usamos antifúngicos, que são medicamentos que atuam sobre os fungos. Já no caso da vaginose bacteriana, como são bactérias que a provocam, tratamos com antibióticos, que são remédios que agem em bactérias. Por aí, já dá para vocês entenderem que, se você tem vaginose bacteriana e fizer um tratamento para candidíase, tomando antibióticos por achar que tem vaginose bacteriana, o tratamento não só não será efetivo, como também haverá uma piora na candidíase. Mas vocês devem estar se perguntando, piora na candidíase por quê? Como eu falei em outros programas, na nossa vagina nós temos a flora vaginal, que é composta por bactérias que ali vivem, não nos ocasionam doenças e até nos protegem de fungos e bactérias. Então aqui, ó, isso aqui seria a nossa flora vaginal. Aqui no caso, os fungos, a cândida, tá? Então o que acontece? Você tem que estar em equilíbrio. Então, você estando com a flora boa, a cândida está lá, mas ela não consegue proliferar. Então é aqui, ó, a cândida está aqui, mas a sua flora vaginal está aqui, então está protegendo. Na próxima figura, vocês vão ver aqui o que eu estou falando. Então esse aqui seria a nossa mucosa vaginal, tá? Em cima da mucosa, a gente tem a nossa flora, os lactobacilos. E aí, tem a cândida, tem outras bactérias oportunistas que, numa diminuição dessa flora, elas poderão proliferar e ocasionar corrimento. Mas se a flora estiver boa, ela vai estar protegendo, certo? A partir do momento em que se usa antibiótico, nós alteramos essa flora vaginal, uma vez que o antibiótico destrói essas bactérias da flora. E aí, a candidíase vai exacerbar, certo? Aqui nessa figura. Vocês estão vendo aqui, em verdinho, seriam as bactérias da nossa flora vaginal. Em vermelho, seriam bactérias oportunistas, a própria cândida, fungos, tá? Então, essa aqui é uma pessoa que tem uma flora vaginal perfeita. Então, você vê que está cheio de micro-organismos normais da vagina e os outros não conseguem exacerbar. Quando começa a desequilibrar a flora vaginal, vocês podem ver que o verdinho vai diminuindo e a partir do momento que o verdinho, que são as bactérias da flora, começam a diminuir de quantidade, vai aumentando a quantidade de agentes patógenos, fungos e bactérias que não são normais. Até que a flora cai muito, exacerba muito a proliferação desses patógenos e aí você tem a inflamação vaginal, que pode se manifestar na forma de corrimento. Concluindo tudo o que eu acabei de falar, vocês devem ver que os sintomas não vão desaparecer porque não está sendo feito o tratamento adequado. Agora, vamos a um outro ponto. Existem pacientes que fazem o tratamento correto e mesmo assim têm candidíase ou vaginose bacteriana recorrentes. Por que isso acontece? Como eu já falei, é importante que haja um equilíbrio da flora vaginal. Sabe-se que 5 a 10 de cada 100 mulheres que têm candidíase terão candidíase de repetição, sendo que os fatores predisponentes são gravidez, uso de pílulas anticoncepcionais de alta dosagem, presença de diabetes, uso de antibióticos, uso de imunossupressores, como por exemplo corticoides, uso de roupas justas e com tecidos que abafam a vagina, uso de absorventes diários, uso de duchas vaginais, deficiência de minerais como o ferro e o zinco, ingestão excessiva de açúcares e o estresse. Assim, nesses casos, além de orientarmos a paciente sobre os fatores predisponentes que eu acabei de falar, excluindo-os, tendo certeza de que é candidíase mesmo, fazemos um tratamento mais prolongado. Já em relação à vaginose bacteriana, que também ocorre devido a um desequilíbrio na flora vaginal,
sabe-se que 3 a 5 de cada 10 mulheres que têm vaginose bacteriana poderão ter recorrência e não se sabe exatamente o porquê. Nesses casos, após a realização de novos testes para confirmar o diagnóstico, também se faz um tratamento mais prolongado. Agora, é importante que vocês saibam que o uso de duchas vaginais também pode predispor à ocorrência da vaginose bacteriana, porque ela altera a flora vaginal, e que isso poderia ser a causa da sua recorrência. Não é incomum no consultório paciente com vaginose bacteriana de repetição. A gente está conversando com a paciente e a gente descobre que ela, querendo se limpar tanto, ela faz a ducha vaginal. E nesse querer se limpar tanto, ela está desequilibrando a flora vaginal e esse é o fator que está sendo responsável pela recorrência, tá? Bom, agora que eu acabei de fazer essa introdução, eu vou falar sobre os banhos de assento. Para isso, eu vou me basear na minha experiência clínica, pois isso não se costuma ver em livros de ginecologia, tá? Normalmente, nós indicamos banhos de assento para tratamento de vulvovaginites em crianças, adolescentes ou em mulheres virgens. O pH, é o nível de acidez da vagina, fica entre 3,5 e 4,5, que é ácido. Então, para vocês entenderem melhor o que é pH, isso aqui é uma escala de pH, é um número, e esse número nos indica qual o nível de acidez de uma determinada substância de um determinado ambiente, que no caso é a vagina. O 7 a gente considera neutro. Neutro ele não é ácido nem básico. Tudo que é abaixo de 7 é ácido e tudo que é acima de 7 é básico. O pH normal da nossa vagina fica aqui, ó, entre 3,5 a 4,5, tá? Então o que acontece? A cândida, ela prolifera no meio ácido. Assim, se o pH vaginal for menor que 3,5, nós vamos ter candidíase. Então, aqui, ó, mesmo estando, a cândida gosta do ácido, mas tem que estar abaixo dos 3,5. Porque se tiver entre 3,5 e 4,5, é ácido, mas não é o pH adequado para a cândida. A cândida tem que estar mais baixo o pH, certo? Agora, se eu aumentar o pH vaginal, mantendo ele entre 3,5 e 4,5, a cândida não vai proliferar. Então, para isso, nós podemos fazer banhos de assento com bicarbonato de sódio. Por quê? Porque ele diminui a acidez. Então, ele vai trazer esse pH daqui para cá, tá? Já na vaginose bacteriana, o pH vaginal está maior que 4,5. Então, a gente fala que é mais básico. Não, pode até estar no meio aqui do básico, acima de 7. Mas, por exemplo, um pH de 5, de 6, ele ainda é um pH ácido, só que ele é desfavorável à nossa flora. Então, cresce a vaginose bacteriana. Então, o que acontece aqui? Se eu baixar o pH para que ele fique mais ácido entre os 3,5 e 4,5, as bactérias que ocasionam a vaginose bacteriana não proliferarão. Então, na vaginose bacteriana, você tem que deixar a vagina mais ácida. E para isso, nós podemos fazer uso de banhos de assento com vinagre. Já no caso de para querer equilibrar a flora vaginal, independentemente do caso, eu costumo orientar a paciente a fazer banhos de assento com lactobacilos. Bom, gente, cuidado. Não é para sair por aí se automedicando, porque o excesso de banhos de assento, seja com vinagre, seja com bicarbonato de sódio, pode desequilibrar o pH vaginal, alterando a sua flora vaginal. O excesso de banhos de assento também com lactobacilos também pode ser prejudicial, uma vez que um aumento dos lactobacilos na flora intestinal pode ocasionar um quadro que nós chamamos de vaginose citolítica, que causa um quadro clínico muito parecido com a candidíase vaginal. Em relação a banhos de assento com outros produtos, outras substâncias, eu desconheço. Agora eu vou falar um pouquinho como que faz o banho de assento. Quando for fazer o banho de assento, a temperatura da água deve ser morna, semelhante à temperatura da água em que se dá banho em bebês. Então aqui, ó, vocês estão vendo uma mulher fazendo um banho de assento. Essa figura mostra bem assim. Você vai fazer um escalda-pé, você põe a água bem quente.
No banho de assento, não. O banho de assento tem que ser água morninha, como de banho de bebê, porque senão o excesso do calor também vai alterar a tua flora intestinal, tá? Em relação à quantidade de água, ela deve ser suficiente para que a água penetre no interior da vagina. Não adianta ficar jogando água por fora com a mão, e o tempo que você deve ficar sentado numa bacia deve ser de 10 a 20 minutos, normalmente é suficiente. Então aqui, ó, vocês estão vendo, ela está sentada e a água da bacia penetra na vagina dela. E tem gente que senta numa bacia muito pequena e fica jogando com a mão, não adianta, tá? Bom, a frequência dos banhos de assento vai variar de caso para caso, pois como eu acabei de explicar, se não for feito da maneira correta, além do banho de assento não trazer melhora, ele pode até complicar ainda mais o quadro. Por isso, o melhor é ir ao ginecologista para ter o diagnóstico e tratamento corretos. Se for o caso, converse com ele sobre os banhos de assento. Lembrem-se, automedicação jamais. Bom, gente, com essas informações eu vou terminando o TV Mulher aqui. Desejo a vocês uma ótima semana e não se esqueçam de que eu vou estar esperando por vocês novamente na próxima semana aqui no TV Mulher. Cuidem bem do seu corpo porque ele é o seu maior instrumento. Qualquer dúvida ou sugestão, enviem para o e-mail que está aí na tela. Tchau. Doutora Márcia, um feliz 2017. Muito obrigada pela sua participação e até segunda-feira que vem. Quero mostrar para vocês o meu look de hoje. Deem só uma olhada, ó, tudo azul. Que lindo! Da loja Maria Antonieta, um shortinho, uma regata, né, para esses dias quentes, né? Afinal, estamos na morada do sol. Então, vocês encontram looks lindos, leves, para encarar aí o verão, com os looks bem fresquinhos e além disso, com muita beleza, elegância, estilo. Eu estou encantada pela nova loja Maria Antonieta, que fica ali bem de frente com a Praça Pedro de Toledo. Tem estacionamento na frente, também tem a página lá no Facebook, no Instagram. Fique por dentro de todas as novidades. E olhem só, estou aqui com várias convidadas especiais e já iremos bater um papo muito gostoso. No segundo bloco, um breve intervalo e já estamos de volta. Já. E nós, mulheres, já conquistamos o nosso espaço ao longo do tempo, mas, infelizmente, a sociedade ainda impõe muitos padrões de beleza, né? A exigência sobre nós, mulheres, isso acaba afetando a autoestima, a confiança de muitas mulheres. E por isso, hoje, o nosso quadro Mexa-se é especial. Pode soltar a vinheta. Mexa-se. Apoio Cultural. Tuca Baldan. Ideias em Nutrição. Suco Vitafruti. Aqua Wellness. Nós vamos mudar sua vida. Elite. A melhor marca esportiva do Brasil. Lecook. Paneteria e doceria artesanal. Panteon, restaurante e eventos. Supermercado Bom Bife, em cada cliente um amigo. Zilda Massas, leveza e cuidado em cada sabor. Laboratório de Análises Clínicas São Camilo, confiabilidade, credibilidade e qualidade em exames laboratoriais. E para compor essa roda de bate-papo, eu recebo aqui convidadas especiais. Então, com vocês, aqui a psicóloga Ana Maria Logatti, também a Pri, que é nossa correspondente lá em Matão, que está super presente com o dia a dia das meninas e também, né, do nosso menino, que não está aqui hoje, mas a gente não pode deixar de falar, do Adenilson, que também participa do quadro Mexa-se. Recebo aqui a Denise, uma história de superação, que emagreceu 30 quilos, né, resolveu mudar de vida. E as meninas Ariane, a Tati, que estão passando por esse processo aí, passando pelo quadro Mexa-se. Então a gente vai bater um papo aqui muito legal, falando aí de autoestima. Bom, eu acho interessante a gente começar aqui com a psicóloga Ana Maria Logatti, falando exatamente disso, autoestima. Né? Você acha que com essa conquista do nosso espaço, né? A mulher hoje ocupa um outro papel na sociedade,
Você acha que a exigência aumentou também junto com tudo isso? O padrão de beleza também é muito imposto? O que você acha, do seu ponto de vista? Primeiramente, né, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, um bom ano para todos, né, e é muito gostoso começar esse ano falando de assuntos que eu acho que são assuntos que interessam aí as pessoas de uma forma geral, em particular as mulheres, que é o que você está colocando. Sim. Olha, na verdade, Dani, sempre houve nas culturas, sempre a sociedade fez exigências em relações a padrões. Tá? Então hoje nós temos aí uma sociedade que coloca como sendo um padrão de beleza a mulher magra, né? E outras coisas mais. Tá? Nós estamos falando mais dessa questão do ser magra ou ser mais gordinha. Na Idade Média, por exemplo, né, as mulheres magras, elas eram tidas como mulheres feias. Tinha que ter curvas, né? Tinha que ter, quanto mais cheia fosse a mulher, em tudo, mais exuberância ela aparentava. Por quê? Porque ser mais gordinha na Idade Média significava que tinha comida na casa dela, tá? Então isso era o padrão da época. Então ninguém queria estar com uma mulher muito magra, porque a magreza estava relacionada à pobreza. E a pessoa mais gordinha, ela tinha uma exuberância e ela significava abundância, fartura, quer dizer, na casa dela tinha comida, então ela era mais interessante do que a magra. A gente sabe que isso está relacionado ao fator econômico. Poder aquisitivo. Poder aquisitivo, exatamente. Então, essa coisa do padrão sempre teve. Agora, a forma como você, como um indivíduo, a mulher, vai lidar com isso não muda, tá? Sim. Então, que sempre somos pressionados a alguma coisa em termos de sociedade, isso nós somos. Agora, se nós vamos nos deixar levar por essa pressão ou não, aí vem da personalidade do indivíduo. Tá? E essa personalidade, ela é construída desde a infância e é nos primeiros anos de vida que nós começamos a construir a nossa autoimagem. Às vezes as pessoas acham que a autoimagem é uma coisa de gente já, entrando na adolescência. Não, a autoimagem ela começa a ser construída por volta de 1 ano e meio de idade. Tá? E a gente já vê as crianças de hoje, elas escolhem a própria roupa, principalmente as meninas, né? Isso é muito mais evidente em meninas, mulheres, que arruma o cabelo. Hoje eu estive no salão, uma menina de 5 anos fazendo a unha com a mãe. E não só relacionado, assim, quando a gente fala em autoimagem, não é só relacionado ao físico. Aqui a gente está falando um pouco mais disso também. Sim. Mas nós precisamos pensar em todos os aspectos. Identificando como um ser. Em todos os aspectos aí que envolvem o psicológico do indivíduo. Então a autoimagem, ela começa a ser construída já na primeira infância. O que é autoimagem? É a imagem que eu faço de mim, tá? Que pode não ser a mesma que você enxerga, nem que ela enxerga, tá? Então, como os outros me veem, tá? Nem sempre é como eu me vejo. E na infância, essa autoimagem que vai levar isso, que é como eu me vejo, tá? Independente das pessoas, e aí eu gosto ou não gosto do que eu vejo, que é a autoestima, no começo da vida, que é o alicerce da personalidade da pessoa, isso é construído em cima do que os outros pensam de você. É aí que está o negócio, tá? Então, quando a gente vê um adolescente que está tendo muito problema em passar daquele corpo de criança para o corpo já de um homem ou de uma mulher, né? Ou tem problemas com essas questões de autoestima e tal, é porque deu problema lá atrás. Ou seja, crianças que são reconhecidas, né, e tratadas adequadamente, aonde o pai, a mãe, geralmente que é o que está mais junto, e depois os professores, os coleguinhas e tudo mais. Quando as pessoas aprendem
sendo valorizadas, elas aprendem a se valorizar. Então isso é algo, autoimagem é algo que nós aprendemos. Às vezes não aprendemos direito porque tivemos a infelicidade de termos pessoas que nos criaram, que conviveram, que também não sabem disso, não fizeram de propósito, tá? Tem aquela coisa, sempre culpar a mãe, culpar o pai. Cada um dá o que tem, né? Sim. Então, de repente, essa criança não foi reconhecida em termos dos seus aspectos físicos, nem dos seus aspectos psicológicos, sobre sua bondade, sobre as coisas boas que ela faz, sobre as falhas que ela tem. Isso é visto muito negativamente, a criança internaliza uma imagem de si própria como sendo negativa. E isso vem do outro, né? Por isso que é importante os primeiros anos de vida. Então, mas doutora, mas hoje em dia isso daí não vem ao caso, mas é bom. Mas que nem no caso de hoje em dia, mesmo você tendo a autoestima boa, elevada, se arrumando, tudo certinho, as pessoas não veem isso. Mesmo você vendo, mas as pessoas não veem. Sim. Isso é uma coisa muito interessante aí pra gente ver esse outro lado, né? Então, que nem falar, por exemplo, o padrão hoje é ser magro, mas eu sou gordinha e eu tô feliz gordinha. Pra mim não tem problema nenhum eu tá desse jeito. Eu tenho saúde, meus exames estão ótimos, meu organismo está funcionando muito bem. Mas e os outros? Né? Aí vem a questão da sociedade. Ela cobra isso, tá? A aparência física é algo que, se você vai procurar um emprego, dependendo do tipo de emprego que você está procurando, eles vão te cobrar isso. Aí cai naquilo, né? Você precisa trabalhar e você precisa trabalhar em coisas que tá te exigindo isso. Aí, ou então você deixa isso de lado e vai fazer alguma coisa que você pode continuar do jeito que você tá feliz assim, e você vai trabalhar em coisas que não te exijam tanto isso. Mas hoje em dia o único mercado que abre para essa vaga é dentro de casa. Um escritório exige beleza, um supermercado exige beleza, qualquer lugar. Lugar nenhum pega uma pessoa assim. Então, infelizmente, né? Porque é chato falar, mas é a realidade. As pessoas estão, os formadores de opinião estão muito neuróticos, né? As pessoas estão muito neuróticas em cima dos padrões de beleza, né, Dani? E acho que isso ficou ainda mais em evidência com as redes sociais. Sim. Né? Sim. Então, nós vivemos numa uma sociedade percepção, né? que essa coisa da imagem, né, da aparência física, conta demais. Tá muito forte. Sempre teve, mas foi mudando os padrões, né? Agora, onde uma pessoa, para abastecer um supermercado, trabalhar atrás do caixa, precisa ter uma boa aparência? Eu acho que não, vai usar um uniforme, não vai? Mas eles pedem. Eles sim. pedem, eles falam que você não é capaz por estar acima do peso. Uma faxineira, de onde que uma faxineira precisa ter boa aparência? Vai estar lá toda suja, toda mal arrumada, não precisa ter boa aparência. Não é capaz também, então... Eu acho que não são todos, tá? Mas eu acho que a maioria... A grande maioria. A grande maioria tá assim, porque a nossa sociedade hoje, ela tá no pico do narcisismo, entendeu? Então, Sim. Todo mundo está muito preocupado com a aparência. Então, isso tá sendo mais exigido do que nunca. Então, isso é a nossa sociedade hoje, né? Só que o que eles não entendem, isso eles acabam prejudicando mais as pessoas, né? Sim. Porque elas acabam se isolando, mas acabam por ficando mais outro doentes. lado, o mercado também está exigindo hoje, mais do que nunca, as habilidades interpessoais, ou seja, você tem que aprender, você tem que saber lidar com as pessoas. Eu acho que isso é uma coisa que vem de contrapeso à questão da imagem física, tá? Então, hoje, até tem uma reportagem na Exame, essa última Exame do ano, dizendo isso, né? É uma empresa de computação tal, que eles estão reclamando, né? Os diretores, os gerentes, que hoje, aquele que vem trabalhar com computador tal, não sei o que, eles estão muito bem tecnicamente, mas eles são horrorosos no relacionamento. E aí perde. Então eu acho que assim, se você, por exemplo, é uma pessoa que você está satisfeita com o seu físico, embora esse físico não é o que está
o mercado está sendo O não aceito, aceitável. eu acho que, por outro lado, você pode usar a parte das relações interpessoais. Isso se sobrepõe, acredito. É o que eu Mas vejo. como? A criatividade, a maneira como você se relaciona com as pessoas. Porque você disse, né, Tati, que você, mesmo sendo vaidosa, mesmo me gostando, Eu mas gosto isso do meu está... corpo, Exato. eu não ligo de estar acima do peso, eu não tenho problema de saúde, só que eu preciso trabalhar. O problema é esse, Sim, mas isso mexe sim com a tua autoestima. porque não tem serviço. Não só por isso, até mesmo quando você procurou o quadro Mexa-se, você pontuou Sim, diversas coisas. Isso, mas né? o ponto fraco é trabalhar. Exatamente. Então, o que eu tô dizendo, Tati, é o seguinte. No seu caso, que você, por exemplo, eu tô contente, eu posso continuar desse jeito e posso conseguir alguma coisa profissionalmente, eu não acho impossível, não. Porque o mercado precisa de pessoas que saibam se relacionar. O caixa de supermercado, por exemplo, não adianta você pôr lá uma mulher linda, maravilhosa, que não tenha paciência com o cliente, que não seja delicada, simpática, que não saiba entender, Atender né? com qualidade. Que não saiba ser gentil, que não seja uma boa observadora e veja o que é necessário para providenciar. Ela pode ser gordinha, se ela tiver o outro lado. Eu vejo dessa forma. Sim. Pelo menos não sou eu que acho isso, tá? É o que eu vejo. Que você está me perguntando como que faz. Eu acho que tem esse outro lado que hoje está progressivamente sendo mais valorizado do que só ser bonita. Tem que sobressair totalmente em outras qualidades, né? Eu acho que nessas qualidades a pessoa ganha. Por exemplo, se tiver duas pessoas para uma vaga, se tiver uma mulher linda, maravilhosa, tá? E totalmente inadequada para se relacionar e agradar as pessoas, conquistar as pessoas. Se tiver uma gordinha com as habilidades, vai a gordinha. Só que tem Se um eu detalhe. tivesse uma empresa, pelo menos Isso faria essa opção. Isso é um negócio que qualquer empresário que tenha 2 neurônios faz, tá? É o mínimo. Só que tem um porém. Aí é que vem que eu acho que vai encaixar. Hoje não tem mais essa história de mulher feia e mulher bonita. Hoje tem mulher bem tratada e mulher que não está bem tratada. Antigamente não. Hoje, com os recursos que se tem, você pode ser gordinho. É um exemplo, aquela apresentadora antiga, já não sei se é da época de vocês. Lembram da Silvia Popovic? Sim. Ela era bem gordinha, mas ela era uma mulher muito Sim. arrumada. Ela chamava a atenção. Extremamente inteligente. Inteligente. Ela chamava a atenção. As pessoas esqueciam que ela era gordinha porque ela tinha um entorno muito bom e ela era uma pessoa muito simpática, uma pessoa que sabia realmente se relacionar com o público. Assim como o Jô, Faustão. O Jô, Faustão. Entre vários outros. Isso que você está falando é, por exemplo, o deficiente visual. Ele desenvolve outras qualidades, Sim, né? Eu digo, sim. os outros sentidos, eles ficam muito mais apurados, né? Enfim, o sentido, a audição, e assim vai. O deficiente auditivo, ele desenvolve os outros sentidos também muito mais. Então, eu entendi o que a doutora quis dizer, falando que teria que se sobressair por outros Eu lados. acho que você tem que se sobressair por esse. Eu penso que esse lado de você ter uma habilidade de relacionamento com outra pessoa, isso conta muito. Né? Esse é um lado. O outro lado é que eu acho que, assim, você pode ser gordinha, sim, mas isso eu acho que não tem jeito, tá? Mas você tem que ser arrumada. Gente, ó, o bate-papo tá uma delícia, mas eu preciso chamar o intervalo. Mas antes eu quero falar da Vila Copos. Essa loja que é sensacional. Nós encontramos tudo, são mais de 5.000 itens. Aliás, para começar 2017 com o pé direito, informe-se dos cursos da Vila Copos. Lá você aprende a fazer bolos, tortas, trufas, doces diversos e aí passa a comercializar. Afinal, esse setor
não tem crise? Para mais informações, entre no Facebook ou vá até lá, faça o estacionamento, localização privilegiada, bem no coração da Vila Xavier. Vila Copos, porque a vida é uma festa. Um breve intervalo e já voltamos com o nosso bate-papo aqui que tá, ó, demais. De volta com o nosso programa Universo Mais, o nosso bate-papo aqui que tá muito legal, falando de autoestima e várias outras questões. Bom, agora eu quero entrar um pouco na história da Denise Minotti. Denise, a gente não tem fotos da Denise antes, tem? Você emagreceu 30 quilos. E você era gordinha desde criança ou você foi engordando ao longo da vida? Eu sempre fui um pouco mais magra, né? E aí eu fui, depois dos 20 anos que eu comecei a engordar. Aí eu tive a minha primeira gestação, e aí eu engordei muito na gestação. Quantos quilos? Eu engordei 28 quilos. E você não... Como foi? E como foi lidar? Falava quando você engordava na gestação. Ele pirou. Ficou Porque maluquinho. quando eu fiquei grávida, meu médico não deixava eu engordar. E eu engordei no fim, porque até os 4 primeiros meses, eu engordei meio quilo. Mas você engordou de repente? Teve algum problema, alguma coisa? Eu parei de trabalhar e eu criei, assim, uma ansiedade muito grande. Então, de dia eu até que regulava. Isso. Mas à noite, eu me desregulava. Eu procurava o que tinha na geladeira. Foi por ansiedade, não foi problema? Não, foi ansiedade mesmo. E meu mal era muito doce, eu comia muito doce. Então, procurava comida o tempo todo. Mas aí, e a reação da família? O marido, né, que casou com a Denise lá toda magrinha e tal, como que foi pra ele essa transformação? O que a família falava? Pra ele foi até tranquilo, assim, a minha mãe me cobrava bastante, porque todo mundo assusta quando te vê, né? Inclusive, as pessoas no final da minha gestação perguntavam se era um só mesmo, faziam aquela brincadeira de, tem certeza que é um só? E eu não me via, né? Mas eu não me via tão enorme. E esse era o principal problema, porque eu me olhava e eu falava, não, depois que eu tiver, vai estar tudo bem, né? Eu achava que era normal. Volta rápido. Mas meu marido achou tranquilo, assim, até. Não, acho que um pouco as pessoas têm receio. A gravidez, isso. Mas a minha mãe me cobrava um pouco mais, falava, não é assim, você tem que tomar cuidado. Mas assim, a minha ansiedade foi que deu o maior problema mesmo. E quando você passou a enxergar que realmente você estava acima do peso? Quando quando o Davi nasceu, aí eu comecei a olhar as fotos, porque eu fiz todo o acompanhamento, fiz fotos de 37 para 38 semanas de gestação, então já estava no fim, eu fiz todo esse acompanhamento. Quando ele nasceu, que eu fui ver essas fotos de verdade, eu tive um choque. Aliás, a gente tem, acho que algumas fotos. Tá no ponto? Aí já foi no final da gravidez, né? Isso, foi no final. Você já tinha engordado os 28 quilos? Já tinha engordado os 28 quilos. Mas não parece tanto, né? Eu acho que era mais assim... Eu tinha todo... É porque fica um pouco mais aparente na barriga, né? Mas se vocês pegassem até... É que eu não trouxe. Mas tinha foto de corpo todo que a minha perna era 2. Eu engordei um todo. E eu sou baixinha também, né? E mesmo... Essa foto tá linda, não dá pra perceber nada, né? Tá linda. E mesmo amamentando, o corpo não voltava. Com a amamentação, me ajudou um pouco, porque eu amamentei bastante, né? Mas nem assim voltava. Olha lá, aí já dá pra ver, sim, muita diferença. Aí foi bem no finalzinho. Bem no final. Faltava acho que umas 2 semanas pra eu ter. Sim, temos mais imagens? Vendo de rosto aí, é meu marido. Tava bem inchada também, né? Sim, sim. E aí foi logo depois, meu filho acho que tinha uns 4... Não, já tinha mais. Já tinha uns 6 meses, mas eu ainda estava acima.
Certo, certo. E como que você conseguiu emagrecer? Olha, no começo foi difícil. A amamentação me ajudou a perder uns 6, 7 quilos, tá? A amamentação te ajuda bastante nisso. Mas eu precisei fazer toda uma reeducação alimentar. Cortar os doces, que eu falei que era minha paixão. Não, nem cheguei a fazer. Sozinha. Eu fui me regulando até, né? Não cheguei aí numa profissional. Mas aí cortei refrigerante, você vai cortando o que te, né? No você começo já sabia, né, o que te fazia mal, sim, na realidade. Porque em excesso eu comia muito doce, bebia muito refrigerante. Não me limitava só às festas. Então eu comecei a fazer isso. Cortei o refrigerante todo de semana, de início, entendeu? Então tomava mais de fim de semana, pouco menos, então fui cortando aos poucos. E aí entrei numa atividade física quando meu filho tinha 6 meses. Eu comecei a fazer o Muay Thai e eu fazia 4 vezes por semana, 1h30. Sim, E é uma delícia, né? Muito bom. E isso que te ajudou a voltar no seu peso anterior. Isso que me E pra ajudou você, bastante. você viu esse ganho de autoestima quando você voltou no seu Com corpo? certeza. Para procurar fotos foi muito difícil quando eu tava acima do peso, porque eu fugia de foto, não queria mais. Tirar foto eu tinha vergonha, né? Então, hoje não. Hoje eu tenho... A rede social tá em dia, tô tranquila. Já me aceito. Já me aceito bem mais. Mas é interessante, né? Que você falou, quando ela perguntou, aconteceu alguma coisa na sua gravidez e tal, mas você falou, eu parei de trabalhar, não sei o que, e fiquei muito em casa. Quer dizer, a ansiedade, porque a ansiedade mata qualquer um. Quer dizer, ela tem uma utilidade muito grande na motivação. A gente tem que estar meio ansioso para fazer algumas coisas. É verdade. Mas quando ela ultrapassa o limite e ela permanece, acho que no seu caso... Eu parei. Mudou que eu sua parei vida, em casa, né? não tinha mais o que fazer, porque eu fiquei em casa, então você não tem com o que se ocupar, né? Então a ansiedade e os meses não passam, porque você tá ali esperando aquela vida, é o primeiro filho, então junta tudo. É muita ansiedade, né? O primeiro filho, você fica esperando. Então foi juntando tudo. E a ansiedade, e aí eu descontei ela é tão na alimentação. em excesso, ela é tão ingrata, porque você pode até não comer muito, mas quando a gente está ansiosa, a liberação do cortisol é alto, ela não permite a queima. Olha. Então tem gente que fala, nossa, mas eu não comi, eu não perdi. Você estava ansioso? Tava, não perde. Eu perguntei pra ela do médico, porque quando eu ia ao médico que eu tava grávida, eu tinha tanto medo, porque ele me dava bronca quando eu engordava, ele ficava bravo mesmo. Eu ia pro médico rezando, nossa, quanto será que eu engordei, porque ele vai acabar comigo hoje. E ele levou um susto, porque no 5º mês, até o 4º mês, meio quilo. No 5º mês, eu engordei mais 3, 4. Aí ele falou, vamos tomar cuidado. E tem vários problemas que podem acontecer durante a gravidez, mas né? foi bem tranquilo. A minha gravidez foi bem saudável, não tive problema com pressão, não tinha nenhum problema com enjoo no começo, não tive nenhum. Foi uma gestação super saudável. E depois de quanto tempo você conseguiu emagrecer os 30 quilos? Os 30 quilos foi depois de 1 ano. Foi rápido. Foi rápido até, né? A gente observa, né, Ana, que ela tem uma cabeça boa. Ela não precisou de nutricionista, não precisou de psicólogo. Eu falo, eu também sou extremamente ansiosa e que pra mim nutricionista nesse momento não seria. Eu precisaria ver o lado psicológico para lidar com a ansiedade, que é extrema. Eu sou super ansiosa, então tem dia que a gente desconta no chocolate, no doce, enfim. Então a gente observa que ela teve aí... Ela nem precisou nada, quer dizer, ela voltou a ser ela. Essa ansiedade deve ter, não sei quais as razões aí, mas a ansiedade subiu. A hora que a ansiedade baixou, ela não precisou de nada, porque ela o padrão dela era aquele. Exato. E ela voltou. Como o nosso tempo passa voando, eu quero conversar também agora com a Ariane, que é super jovem, né? Qual a sua idade mesmo, Ari? Em 19. 19 anos, faz faculdade, né? Toda linda, vaidosa, mas que também se depara com alguns tipos de preconceito, né? Por conta do sobrepeso. Relata pra gente, por favor. Hoje em dia foi igual como a Tati falou, em questão do emprego também, eles barram muito. Você vai numa loja comprar uma roupa, às vezes não é nem pra você vai perguntar, a pessoa, não tem seu número.
a gente dá muito. Em questão da cor também, tenho muito problema por conta que eu sou mais escura. Eu vou fazer alguma coisa, a pessoa não quer me atender porque eu sou dessa cor, me maltrata. Então, hoje em dia tem muita coisa com isso. Entendi. E como que você lida com isso? Olha, antigamente eu sofria muito, sabe? Assim, chorava, ficava mal pra caramba. Mas hoje em dia eu já não dou mais lado, porque não tá me fingindo. Eu tô me sentindo bem assim, eu me sinto bem com a minha cor. Assim, com o meu peso, eu também tava assim, tanto fez, tava ali. Mas aí, como começou a prejudicar minha saúde, como eu não tava fazendo bem, eu vi que eu tinha que procurar meios de perder, de emagrecer. Mas eu não levo tão a sério assim igual antigamente. Entendi. Uma coisa que não me incomoda mais tanto. Bem, tem cabeça boa também, né? Uma coisa assim, vou falar bem rapidinho, que eu acho, que nem ela falou do emprego, né? Quer dizer, ela não tem nem chance de mostrar a capacidade e a competência. Isso é muito mais um problema, uma dificuldade sua do que do outro. Não, o outro, ele não está certo, não, mas o outro é o outro. Eu acho que a gente tem que buscar espaços, entendeu? Então, tipo, se houve um comentário desse, você não vai conseguir carregar essa prateleira, porque está um pouco acima do peso. Não, o senhor acha que não? Ah, não. O senhor me dá um dia aqui. Sabe, eu acho que falta um pouco para as pessoas que sofrem. Astúcia, talvez? Não, assim, falta um pouco de pensar assim, bom, ele que acha isso. O que ele acha não me interessa. O que me interessa é o que eu acho. O que eu sou, né? O que eu sou. Eu sou capaz, eu tenho que mostrar para ele. Só que o que acontece? A pessoa fica inibida. Ela já fica recuada, porque ela já levou uma, entendeu? Então, a atitude do outro, você fica mal. Não é para ficar mal, não. O outro é o outro. O que ele pensa, problema do outro. Para mim, interessa meu emprego, eu vou mostrar que eu sou capaz sim. Exato. Ai, lindo, deixa eu passar um dia aqui de graça, eu te mostro se eu encho essa prateleira ou se eu não encho. Sabe? E outra, não um pode mercado deixar. ou um lugar fechou a porta, tem outro, e outro, e outro, né? Eu vou mostrar, pegar isso como motivação. Mas então eu vou acho provar. que o que acontece é elas ficam acuadas pela posição do porque na hora outro. a pessoa não sabe nem como se defender, né? Mas Ela não fica deve. O que eu tô querendo dizer é isso, vocês não devem isso ficar mesmo. acuadas com isso. Eu acho que vocês têm que mostrar que vocês podem sim. Que Tem que se desafiar, isso não é, né? Tem que se exatamente. Não deixar o outro sabe, tirar do jogo. E outra, agora elas estão aí no quadro Mexa-se, amparadas aí, com uma ótima Nada de não querer emagrecer ainda. Ah, não tô Lógico, preocupada. tô Tá bem preocupada assim, eu tô aqui, eu tô escutando tudo, viu? E outra, vai calma. ficar muito melhor. Porque não tem como alguém viver bem, eu digo, no caso da Tati, ela tá bem com a saúde dela hoje. Mas como que alguém vai ficar saudável a vida inteira comendo pão, bebendo refrigerante, a rodo, né? A vida inteira, comendo pão. Exato. E outra, olha, é como elas são lindas. Exato. Eu tô querendo ficar da tua cor, você tá falando que tem gente que... cor, Olha, eu que tô cor aqui, é? tô na luta pra cor. Exato. Torrando. Então, Torrando uma no hora céu. ou outra, a coisa estourar. Então, tem o lado da saúde, sim, que é preocupante. No seu Facebook, eu fico de olho lá, viu? Fico de olho, meninas. Ela relatou do ônibus, né, da questão que não consegue passar na roleta, que não consegue, que a pessoa fica lá, mas você pede para subir por trás, enfim, passa por vários tipos de constrangimento. A questão não é ficar esquelética, não é entrar no padrão da indústria da claro moda, que não não. é isso, de jeito nenhum. Ninguém quer isso, né? Sim, A gente sim. quer levar uma vida saudável, uma vida mais leve, dentro do que você quer, né? Um Dentro do pouquinho, limite. né? Dentro do seu limite, não do limite do outro. E aprender, claro, a ter novos hábitos. Então, elas estão com atividade física, que isso, todos os médicos que a gente traz aqui para prevenção de todas as doenças, atividade física, uma boa alimentação, muita água, tudo que vocês estão aprendendo e que vocês estão tendo a oportunidade de ter, né? Então, agora 2017,
Vida nova, né? Vida Pri? nova até pra gente, né, Dani? A gente também tá Claro. ó, aqui, ó, nos bastidores, Porque se alimentando também quem melhor. não é porque é magro que é saudável também, né? Claro. É nada. Exatamente. Magreza não é Então, sinônimo de saudabilidade, é, né? o que a gente está passando aqui, na verdade, é um conceito de vida saudável, de boa alimentação. Estão mandando eu encerrar. Eu queria fazer mais um bloco aqui, porque o bate-papo tá legal e passou voando. Mas, infelizmente, só pra gente finalizar, a Eu preciso Pri... falar do meu look lá da Linda. Exato, que aliás Será que tá tá linda. Será que tá todo amassado, Dani? Não. Eu falo pra essa câmera, pra qual? Braulio, Vai pra lá. Olha Ó. que linda. sua? Gente, queria mostrar o meu look de hoje lá da Linda Boutique de Matão. Eu não sei se tá certo. Lindo, lindo. Mas é o macacão da Farm. A Linda, ela é loja exclusiva da marca Farm de Matão. Vão lá na Selminha, conversa com a Selma que ela vai arrumar aí o look pra vocês dessas férias agora do mês de janeiro. Pra cá? Aí. E eu também queria falar do meu make e do meu hair, que também foi o Espaço Bíscola que fez, a Thaís. Então dá uma passadinha lá na Thaís que ela faz, né, Dani? Arrasou, O make, Pri. essa trança bonita foi a Thaís que fez. Muito bem. Meninas, muito obrigada pela presença de todas vocês. Vamos marcar mais um programa inteiro. Um bate-papo porque feminino. passa voando. Um feliz 2017 para cada uma de vocês, para você, Ana, Obrigada a para a você, Pri aqui Dani. conosco, né? Para a Denise, que decidiu mudar de vida, e para as meninas que estão mudando de vida e adotando novos hábitos, hábitos mais saudáveis. Nós vamos ficando por aqui, lembrando que tem reapresentação às 18 horas e amanhã programa ao vivo. Um super beijo, fiquem com Deus e até. No silver or no gold could dress me up so good. You're the Universo Mais. Apoio Cultural. Suco Prats. É da fruta para o copo.